Olá, todo mundo já parou para pensar como os gigantes da tecnologia, tipo Netflix, Google, conseguem rodar tantos aplicativos ao mesmo tempo? Pois é, a resposta para isso é uma palavrinha mágica: virtualização. E hoje a gente vai mergulhar fundo em entender as duas tecnologias principais por trás disso: as máquinas virtuais e os containers. E olha, para guiar a nossa conversa, todo o conteúdo que a gente vai ver aqui foi baseado no excelente material de aula do professor Filippo Valiante Filho. Fica aqui o nosso agradecimento a ele por organizar esse conhecimento de um jeito tão didático. Vamos começar com a pergunta que, no fundo, deu o pontapé inicial para toda essa revolução. Como é que a gente aproveita ao máximo a potência de uma máquina? A ideia de rodar vários computadores, cada um no seu quadrado, mas todos dividindo o mesmo hardware, essa foi a grande sacada. A promessa era uma eficiência que ninguém nunca tinha visto. Tá, mas como é que essa ideia vira realidade? Bom, é aí que entra o conceito de virtualização. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer, porque é aqui que a mágica da computação moderna acontece de verdade. Pensa assim, a virtualização é como construir vários apartamentos digitais dentro de um único prédio, que seria o seu computador físico. Cada apartamento é um computador virtual completo, independente, com seu próprio sistema, seus próprios programas. Isso permite usar o espaço do prédio de um jeito muito, mas muito mais inteligente. Aquela regra antiga de uma máquina, um sistema, simplesmente deixa de existir. E essa ideia não é de hoje não, viu? Se a gente olhar essa linha do tempo, tudo começou lá nos anos 60, para otimizar aqueles computadores gigantes, os mainframes. Mas o grande boom mesmo foi em 1999, quando a VMware conseguiu trazer essa tecnologia para os servidores comuns, como os que a gente usa hoje. Só que a revolução mais recente, a que mudou o jogo de verdade, veio em 2013 com o Docker. Ele trouxe um jeito muito mais leve e rápido de virtualizar, e isso transformou para sempre a forma como a gente desenvolve software. Agora vamos focar na primeira grande tecnologia que nasceu disso tudo. A abordagem clássica, a máquina virtual, ou, como todo mundo conhece, a VM. Uma VM é basicamente isso, uma cópia digital perfeitinha de um computador inteiro. Para quem está usando, é impossível saber se está num computador de verdade, físico, ou numa máquina virtual. A experiência é a mesma. E como é que isso funciona por debaixo dos panos? A peça central é um software chamado hipervisor. Pensa nele como um gerente. Ele fica ali entre o hardware de verdade e as máquinas virtuais, distribuindo os recursos, um pouco de memória para cá, um pouco de processador para lá. E como a VM imita um computador inteiro, cada uma delas precisa ter seu próprio sistema operacional completo, com todos os arquivos e programas. E esse gerente, o hipervisor, existe em dois tipos principais. Tem o tipo 1, que roda direto no hardware, no metal, como se diz. Ele é super eficiente, por isso é a escolha para servidores, para nuvem. E tem o tipo 2, que é mais simples. Ele roda como um programa qualquer no seu computador. É perfeito para a gente usar em casa, para testar um sistema operacional novo, por exemplo. Certo. Agora vamos dar o próximo passo nessa evolução. Uma abordagem que, de verdade, virou o jogo de cabeça para baixo. Os containers. A grande diferença aqui é que um container não precisa de um sistema operacional inteirinho só para ele. Ele é muito mais esperto. Ele compartilha o cérebro do sistema operacional da máquina principal, o que a gente chama de kernel. E aí é que está o poder dos containers. Em vez de cada aplicação carregar o peso de um sistema operacional inteiro, todos eles usam o mesmo cérebro da máquina. Isso elimina uma carga gigantesca, o que torna os containers incrivelmente leves, super rápidos para iniciar. É a ferramenta perfeita para o mundo ágil do desenvolvimento de software de hoje. Ok, então chegamos ao ponto principal da nossa conversa. Como é que essas duas tecnologias ficam quando a gente coloca uma do lado da outra? Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Olha só a diferença de tamanho. Uma VM, estamos falando de gigabytes. Um container, megabytes. É uma ordem de grandeza diferente. E o tempo para iniciar? Minutos numa VM contra segundos ou até milissegundos num container. A escolha fica bem clara, né? VMs oferecem isolamento máximo, total, no nível do hardware. Já os containers são pura velocidade e eficiência, com um isolamento que é mais que seguro para a imensa maioria das aplicações. Essa frase do material de origem mata a charada. É isso. Uma virtualiza o hardware, a outra virtualiza o sistema operacional. Simples assim. Não tem jeito melhor de resumir. Tudo bem, a teoria está clara, mas e daí? Na prática, no dia a dia, por que essa diferença toda realmente importa?
No universo das grandes empresas e dos data centers, essas tecnologias são literalmente a base de tudo. Elas permitem economizar rios de dinheiro, aumentar a segurança e, claro, fazer a nuvem que todo mundo usa funcionar. Ferramentas como o Kubernetes, por exemplo, conseguem gerenciar exércitos de milhares de containers para rodar as maiores aplicações que existem no mundo. E não é só para empresa gigante não. No nosso computador de casa, dá para usar uma VM para testar uma versão nova do Linux sem precisar mexer em nada na máquina. Ou, para quem desenvolve software, usar containers é uma garantia de que o programa vai rodar igualzinho no laptop e lá no servidor final. É como ter um laboratório seguro, onde dá para experimentar de tudo sem medo de quebrar o sistema principal. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A questão não é qual tecnologia é melhor. A grande verdade é que muitas vezes elas trabalham juntas. A escolha entre uma e outra, ou até a combinação das duas, é o que define a arquitetura da computação moderna. A pergunta que fica é, para o próximo projeto, qual dessas seria a ferramenta certa para o trabalho?